Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd L.A. Forenses e Nerd What If. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz, e explicando o Raiz e Nutella de hoje. L.A. Forenses foi a primeira obra audiovisual que o ator Ross Marquand fez em sua carreira. E What If é o mais recente, onde ele interpreta a voz do Ultron. E a nossa análise de hoje do episódio mais legal de What If irá começar agora. Vinheta! Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Olha, vou te falar, foi o melhor mesmo. Sensacional esse episódio. Mas a minha única crítica Ah. é o Ultron. Não o Ultron em si, a voz do Ultron. Porque o James Spader não voltou pra dublar o Ultron. E eu vi em inglês e fez uma diferença muito grande. O Ross Marquardt, eu acho que ele virou um dos atores favoritos do MCU em termos de imitar voz. Ele conseguiu fazer a voz do James Spader, sim. Conseguiu fazer, é bem parecido com o James Spader, mas ele não conseguiu emular o jeito que o James Spader fala. Tá, entendi. E o James Spader, ele é muito conhecido pela voz. Não só por ter uma bela voz, mas como ele consegue falar as frases, as nuances. Tanto que muita gente comemorou quando o Joss Whedon chamou o James Spader pra ser o Ultron, justamente por causa disso. Se você vê o Vingadores Era de Ultron legendado, é muito gostoso ouvir o Ultron falando. É muito bom. Isso se perdeu. Mas assim, é aquilo ali, você percebe que o cara conseguiu fazer a voz parecida, só que ele não conseguiu fazer o jeito que ele falava. E eu acho que eles chamaram ele porque ele é o atual Caveira Vermelha, já que o Hugo Weaving não volta mais, ele não quer voltar a ser o Caveira Vermelha, e ele fez o Caveira Vermelha no Vingadores Ultimato, na cena de captura de movimento, e ele foi contratado por uma única razão, que ele consegue imitar perfeitamente a voz do Caveira Vermelha. Sim. Assim, nesse caso ele consegue emular muito bem o Hugo Weaving. Não só na voz, como também no jeito de falar. Ele conseguiu emular muito bem, tanto que ele dublou Caveira Vermelha no episódio da Capitã Carter. Então é a segunda vez que ele interpreta um vilão da Marvel em What If. Primeira vez foi o Caveira Vermelha no episódio da Agente Carter, e agora o Ultron nesse episódio maravilhoso de What If. Mas ele, fazendo Caveira Vermelha, é melhor do que o Ultron. Não que ele esteja ruim, só não é o James Spader. Sim. Olha, eu, na verdade, como eu tô assistindo tudo dublado por conta que eu tô assistindo junto com meu filho, pra mim tá o universo cinematográfico da Marvel completo, porque são todos os dubladores que participaram, né, do universo da Marvel, não mudou nenhum. Tirando o Loki, né, que a gente teve aquela mudança por conta que o dublador do Loki teve um problema de saúde e ele teve um processo muito grande de ansiedade e tal, não sei o que. Daí, desde a série do Loki, quem dubla ele é outra pessoa, entendeu? Tá, mas na série do Loki também não é só em What If, na série do Loki também. Começou na série do Loki, foi durante a pandemia que esse dublador teve, né, o problema. Então aquela voz clássica de todos os outros filmes da Marvel, do Loki e tal, a gente não tem dublada em português. Na série do Loki foi apresentado um novo dublador, e esse dublador, ele continuou fazendo, né, o Tom Hiddleston. Bem, eu acho que eu não me recordo como é que é a voz dublada do Loki, mas quem está habituado com uma voz, ela muda, é estranho, né? Sim. E, tipo, o próprio What If, que eu estou vendo legendado, por mais que a grande maioria dos dubladores que eles contrataram para substituir os atores estão conseguindo emular muito bem a forma que os atores originais falam, ainda dá aquela sensação de, poxa, ia ser tão mais legal se fossem os originais ali. Por mais que alguns dos originais não atuem tão bem, sei lá, ia manter a magia de que realmente é canônico, sabe? Sim. Mas enfim, continuando aqui, vamos falar do início do episódio. O início do episódio começa, obviamente, com o Vigia, né? Ele tá explicando as explicações que ele sempre faz. E, logo na sequência, a gente vê a Viúva Negra
sendo perseguida por um exército de Ultrons, né? Dos Ultrons robôs. Sim. Aí o Gavião Arqueiro aparece e ajuda a Natasha Romanoff a vencer essa ameaça. E eu acho interessante que o Gavião Arqueiro, ele tá sem um braço. Ele tava usando um braço robótico. Aham. E isso me lembrou, não o Gavião Arqueiro, mas me lembrou o Arqueiro Verde na graphic novel Cavaleiro das Trevas, que se passa num futuro distópico, porque o Arqueiro Verde no Cavaleiro das Trevas, ele também perdeu um braço. Só que é muito mais bizarro, porque ele usa a boca pra lançar flechas, então é meio esquisito. Então eu achei a solução do braço robótico muito melhor. Mas enfim... Então é legal, porque dá realmente essa impressão de que é um futuro pós-apocalíptico na qual o Ultron venceu, né? No qual as máquinas venceram. Sim. Eu gosto da explicação do Vigia, porque ele diz assim, no seu mundo, Tony Stark, tentando salvar o mundo, cria o Ultron, só que essa inteligência artificial perde o controle, ele decide que para conseguir a paz precisa eliminar a vida na Terra. Só que no outro mundo, o Ultron cria um corpo e não consegue fazer o upload da sua mente neste corpo. E quem entra nesse corpo é o Jarvis. E o Visão nasce. O Visão bondoso que nós conhecemos. Essa é a explicação do Vigia. Aí só que ele diz que neste universo, o Ultron conseguiu fazer o upload no corpo do Visão e se tornou o Ultron completo, né? Ele já estava com a joia da mente, ele estava com o corpo sintético que ele queria ter. Então ele conseguiu vencer os Vingadores, né? E pela 25ª vez, Tony Stark morre. Sim. É o maior inimigo de Tony Stark, é o What If. Não tenham dúvidas disso. Eu acho que é uma forma do Kevin Feige dizer: esquece Homem de Ferro, ele se foi. Sim. Tá morto, enterrado. Vamos matar quantas vezes for preciso. Enfim. Aí, continuando nesta realidade alternativa pós-apocalíptica, vale me dizer, Nariz, que esse episódio me lembrou demais uma HQ chamada A Era de Ultron, que não tem nada a ver com o filme Era de Ultron, que só pegou o nome da HQ, que mostra... É que é quase um Arif. Não é um Arif, mas é como se fosse. Porque mostra o que aconteceria se o Ultron vencesse. Tá. Aí mostra exatamente um futuro pós-apocalíptico, com os poucos heróis sobreviventes tentando resolver a situação, isso nos quadrinhos, né? Porque o Ultron tem uma tendência que nos quadrinhos, o Ultron ele não morre. Tá. Tipo, ele realmente faz uma parte das características dele, é que ele evolui. Então, se ele é derrotado, os Vingadores já sabem que ele eventualmente vai voltar mais forte que a vez anterior. É uma das características do Ultron. Tanto que existe o Ultron 1, Ultron 2, 3, 4, 5, 6, nananana. Tem vários. Então a ideia da Era de Ultron é falar, já que ele é um vilão que não morre e sempre evolui, uma hora ele vai chegar no ponto que não vai ter como derrotá-lo. Sim. Então a ideia da HQ é essa. E nos quadrinhos, eles voltam no tempo pra matar o criador do Ultron, que nos quadrinhos não é o Tony Stark, é o Hank Pym. Então tem uma discussão interna entre eles e eles pegam alguns heróis de moral duvidosa, matam o Hank Pym e de fato, digamos que o futuro melhora, mas continua uma merda. Tá. Tipo, ele melhora porque não é um mundo pós-apocalíptico dominado por Ultrons, mas é um mundo que a gente percebe como o Hank Pym era importante. Como que a falta do Homem-Formiga, por menor a gente pensa, porra, é o Homem-Formiga, né? Foda-se, não tem tanta diferença. Mas não, teve uma grande diferença. Então, o futuro continuou uma merda menor do que o futuro do Ultron, mas ainda assim uma merda. E aí eles decidem voltar no tempo de novo e não matar o Hank Pym, mas falar pra ele, ó, amigo, seguinte, faz o que você tem que fazer aí, mas essa criação sua deu ruim. Fica a dica. Aí é interessante porque o Hank Pym cria o Ultron, só que ele cria o Ultron com tipo um código de meio que de autodestruição, entendeu? Um lance que se chegar num ponto que fica insustentável, existe uma forma de derrotá-lo. Tá. Então essa é a diferença. Então por isso que aí nos quadrinhos é isso que evita esse futuro distópico que o Ultron vence. Isso nos quadrinhos. Só uma curiosidade, porque pra mim claramente esse episódio 8 é uma adaptação meio livre de A Era de Ultron dos quadrinhos. Aqui é diferente, como o Ultron ele ganha seus poderes, como ele fica poderoso. Basicamente, eu já vou chegar nessa parte, é até meio engraçada a cena, porque o Ultron ele conseguiu realizar seu objetivo. Qual foi o objetivo? Erradicar
a vida na Terra. Sim. E como ele fez isso? Como eu te falei, o episódio começa com a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro, né? Tentando fugir dos robôs do Ultron. E eles estavam indo atrás de códigos nucleares. Porque o Ultron ele ia usar as bombas nucleares pra destruir a vida. E aqui ele consegue. Relembrando que em A Era de Ultron, quem protegeu os códigos nucleares foi o Jarvis. Porque o Ultron, ele tava tentando invadir os locais onde ficam os códigos nucleares, não conseguia, o próprio Ultron não entendia o porquê ele não conseguia achar isso, e o Tony Stark descobriu que tinha um Vingador ainda protegendo a equipe, e esse Vingador é do Jarvis. Eles pensaram que ele estava morto, mas ele não estava, ele estava vivo protegendo os códigos nucleares. E é aí que ele tem a ideia, o estalo de colocar o Jarvis dentro do corpo do Visão. Sim. Né? Enfim, continuando. Aqui ele consegue vida destruída, só que ele sente que o trabalho dele não está concluído. Que ter destruído toda a vida na Terra não foi o suficiente. Que, sabe, faltava alguma coisa. E nesse exato momento chega Thanos, com todas as joias do infinito, menos a joia da mente, que está na testa de Ultron. Mas o Ultron, assim, não dá tempo do Thanos respirar. O Ultron, ele corta o Thanos no meio com o poder da joia da mente. É muito bom. O que o Thanos fala assim, cheguei, achei você, eu vou... Morreu. Se fodeu. Morreu. Morreu. Eu vi muita gente criticando essa cena, dizendo, nossa, que é tão fácil assim, então, derrotar o Thanos, né? O Visão poderia ter feito isso há muito tempo, mas tem muitos poréns nessa história. Primeiro, em Guerra Infinita, assim que Guerra Infinita começa, quando mostra o arco da Wanda e do Visão, o Corvus Glaive, que é um dos filhos do Thanos, ele enfia uma lança nas costas do Visão. E o Visão fala que existe alguma propriedade naquela lança que está afetando o poder dele de ficar intangível. Sim. Ele falou, não sei o que tem nessa lança que está afetando meu poder de ficar intangível e está me afetando de uma forma geral. Ou seja, o Visão está fraco. O Visão, ele está o filme inteiro debilitado. Sim. Tenho certeza que eles fizeram isso logo no começo pra mostrar que ele não ia poder ajudar. Tanto que ele não ajuda na luta final. É verdade. Primeiro porque eles estão tentando tirar a joia da mente da cabeça dele, né? A Shuri tá tentando fazer isso. Então ele tá lá, tipo, desmaiado. E quando ele sai de lá pra ajudar, ele não tá forte o suficiente. E segundo, o Visão não é um assassino. Sim. Começa por aí, ele não mata as pessoas a sangue frio. Então, pra mim, é coerente, porque o Thanos estava de guarda baixa, ele nem sequer teve a oportunidade de pensar em usar uma joia do infinito naquela cena. Não deu, ele chegou, cheguei, morreu. Entendeu? Foi muito rápido. Cara, não deu tempo dele fechar a mão e usar a joia do infinito. Uma coisa que eu achei sensacional nesse episódio de What If, eles mostraram o potencial do que a gente poderia ver do Ultron. Por quê? Sim. No filme do Ultron mesmo, tanto que até hoje o pessoal fala que um dos vilões mais bobões era o Ultron, né? Ele não... Parece que faltava, né? Eu não digo bobão, eu digo mal aproveitado. Então... Eu acho o plano do Ultron muito interessante. Eu acho que ele deu um trabalho significativo pros Vingadores. Só que ele é um vilão que, como eu falei, que nos quadrinhos, o cerne dele é não ser derrotado. Ele é derrotado, ele evolui. Ele é derrotado, ele evolui. Ele é derrotado, ele evolui. Isso é o Ultron. Ele é tão poderoso que ele, por mais que ele seja derrotado, ele vai estar sempre evoluindo pra ficar melhor. Tanto que quando ele morreu, eu pensei, mano, vão trazer o Ultron de volta. Sim. E até o momento não trouxeram. E eu espero que eles tragam o Ultron de volta, porque ele é um vilão muito importante da galeria dos Vingadores, que no filme, o arco dele era querer ser um menino de verdade. Tanto que tem várias referências a Pinóquio no filme Vingadores Era de Ultron. Inclusive, ele canta a música do Pinóquio, que é aquela I have no strings on me, não existem cordas em mim. Logo no começo, né? Quando ele consegue ter a primeira carcaça dele, ele tá até meio torto ainda. Exato, mas ele tem isso no começo e tem no final do filme que ele está cantando a música do Pinóquio. Então, eu entendo essa ideia de falar sobre um robô que tem uma consciência acima do normal e não quer mais ser um robô. A ideia dele ter criado o Visão é que ele, assim, já que eu não posso ser um humano, eu vou criar um corpo mais próximo possível de um ser humano.
Porque a tecnologia que criou o Visão no filme do Vingadores de Era de Ultron foi uma tecnologia chinesa que foi apresentada no início do filme, quando o Gavião Arqueiro ele teve as suas costas atingidas por uma arma. E a médica chinesa, ela falou: senta aqui que eu tenho essa nova tecnologia. E ela passou essa tecnologia no ferimento do Clint Barton e deu a impressão que não tinha nada. Ela falou: essa tecnologia cria carne. Ela cria carne e ela consegue criar órgãos, tipo coração, pâncreas. Ela consegue criar um cérebro. Então, a ideia da tecnologia é criar órgãos sintéticos, mas que sejam muito fiéis aos órgãos originais. E o Ultron, sabendo disso, pediu pra ela ir além. Já que essa tecnologia consegue fazer isso, eu quero que ela crie um corpo do zero pra mim. E é aí que nasceu o Visão. Por isso que o Visão, ele não é um androide, ele é um sintozoide. Então o Visão, ele tem coração, ele tem órgãos, ele tem um cérebro. Só que ao mesmo tempo ele não é orgânico, ele é sintético, por isso que ele é sintozoide. Mas ele é o mais próximo possível de um humano que o Ultron conseguiu imaginar de ter. Já que o sonho dele era se tornar um menino de verdade, igual o Pinóquio. Sim. Só que ficou muito tempo nesse arco do Ultron querendo se tornar um menino de verdade, o que eu acho interessante. Mas a gente queria ver mais o plano dele de, abre aspas, salvar a humanidade de acordo com a visão distorcida dele. Tanto que ele faz muitas referências à Bíblia. Ele fala muito de Noé. Ele fala que quando os humanos não estavam rendendo o que tinham que render, Deus mandou um dilúvio e pediu para Noé salvar as pessoas. Aí ele fala que se Deus fez isso, se Deus matou as pessoas para dar um reinício, vou seguir a mesma ideia. E a ideia dele no filme foi criar tipo um meteoro gigante, né? Ele fez Sokovia, né? Sokovia flutuar até o máximo possível, e ele iria soltar Sokovia do espaço até ela cair na Terra. Ele falou que ia ter o mesmo efeito do meteoro dos dinossauros. Sim. E isso traria a extinção do mundo. Isso não era de Ultron, porque ele não conseguiu ter acesso às armas nucleares, porque o Jarvis protegeu as armas nucleares. Sim. Então eu acho legal o plano do Ultron. Só que aquilo ali não foi tão bem executado. E o Ultron, ele é um vilão complexo. Tanto que os diálogos dele com o Visão no Vingadores da Era de Ultron são os mais interessantes. O Visão tentando provar que nós humanos somos capazes de mudar, que apesar de nós termos problemas, apesar de nós sermos egoístas, nós humanos ainda tentamos ser bons, tentamos acertar por mais que nós erramos muito. E que é isso que o Visão admirava na raça humana. Aí o Ultron olha pra ele e fala: nossa, você é absurdamente ingênuo. Aí o Visão diz: eu nasci ontem. Sim, é muito bom esse diálogo. É o melhor diálogo do filme. Então tem diálogos muito bons. Só que, repito, nós não vimos todo o potencial do Ultron, e mais vimos aqui. Porque após ele cortar Thanos no meio, ele, através, sei lá, de nanorobôs, ele consegue tirar as joias do infinito da manopla do infinito de Thanos. E aí os nanorobôs começam a formar um corpo ao redor do corpo que ele está, porque ele está dentro do corpo do Visão. E aí acontece a cena igual do episódio anterior do Thor, né? Que a gente vê, tipo, o Visão como se dentro do corpo do Ultron, como se o corpo do Ultron fosse meio que a armadura do Homem de Ferro, né? Foi formado por esses nanorobôs. E as joias do infinito estão no peito do Ultron, menos a joia da mente, que tá de fato na cabeça do Ultron Visão, né? Do Vis-Ultron. E aí a gente vê que ele decide expandir o seu plano. Já que ele já conseguiu eliminar boa parte da vida na Terra e, abre aspas, salvar o mundo dessa forma, salvar o planeta dessa forma, ele percebe que não é os humanos que são o problema, mas sim a vida orgânica em si. É literalmente o Exterminador do Futuro nível extreme. Exatamente. Então ele começa a invadir vários planetas do universo cinematográfico da Marvel. Começa por Asgard, que não deixa de ser um planeta, né? É o planeta que os terraplanistas, certeza que eles printam e falam: viu, é verdade, existe! Certeza que eles usam fotos de Asgard pra provar o ponto deles, enfim. Eles destroem então os Ultrons destroem Asgard. Os Ultrons destroem Xandar, que é o planeta da Tropa Nova. Destrói vários planetas conhecidos, até o Ego, né, que é o pai do Peter Quill. Eles invadem um planeta onde os Guardiões da Galáxia estão.
e mata todo mundo do Guardiões da Galáxia. E aí vem um furo de roteiro absurdo. Ele fez isso após adquirir todas as joias do infinito, correto? Correto. Como é que o Thanos conseguiu a joia da alma? É verdade. Porque a Gamora tá lá, né? E como é que ele conseguiu a joia da alma se a Gamora tá com os Guardiões da Galáxia, que o Ultron mata depois que ele conseguiu as joias do infinito? É verdade. Bom, só se nesse universo Thanos tinha, sei lá, outra pessoa querida, não sei. Não mostraram. Teve gente que argumentou que como a Nebulosa não apareceu no episódio inteiro, ele pode ter sacrificado a outra filha. Pode ser. Nesse universo, talvez ele goste um pouco mais da Nebulosa, enfim. Mas teve um furinho aí. Teve. Vamos lá. Aí, quando Ultron, né, o Vis-Ultron mata toda a vida do universo, aliás, um pouco antes dele matar toda a vida do universo, né, melhor relembrar, tem uma treta com a Capitã Marvel. A Capitã Marvel aparece e fala: meu filho, peraí, você tá matando todo mundo, eu não vou deixar isso acontecer. Tem uma cena de luta cabulosíssima entre o Vis-Ultron e a Capitã Marvel. Cabulosíssima, muito bem feita. É legal que quando ela encontra o Vis-Ultron, ela fala: ô, Skynet, o que tá acontecendo aí? Ela é sempre cheia da referência dos anos 80, mano. É muito bom. Anos 80, anos 90. Não, e ela deu uma cutucada na franquia Exterminador do Futuro muito boa. Que ela fala: ó, para por aqui, entendeu? Eu não quero ver a continuação do seu plano. Porque quando o filme teve continuação, deu ruim. Resumindo, não deveria ter passado do Exterminador do Futuro 2. Para por ali que tava bom. Para por aí que chega, não vai ter continuação. Aí tem a treta, só que ele eventualmente vence a Capitã Marvel também. Ele explode o planeta inteiro com ela junto, né? Exatamente. E aí, acontece o que eu já falei, ele mata toda a vida no universo e sobra apenas o Vis-Ultron. Entre aspas, né? Porque sobrou também naquele universo que ele não sabe a Natasha Romanoff e o Clint Barton. Assim, provavelmente deve ter mais gente viva aí, né, espalhado por aí, mas no geral, o objetivo grosso, né, do Ultron foi cumprido, que é matar a maioria da vida do universo, digamos assim. Sim. Só que acontece que o propósito dele era esse, e Vis-Ultron fica sem propósito algum. Naquela situação de, e agora? O que eu faço? Porque ele virou uma máquina que se aposentou. E nesse momento, né, a gente descobre como que a fofoca é capaz de destruir o multiverso. Sim. Porque o Vigia está narrando tudo, como ele sempre faz, ele está narrando toda a história, né, falando ali lindamente. Não, e nesse universo, o Ultron, ele conseguiu, nananã, e de repente o Vis-Ultron, né, vira, peraí, da onde tá vindo essa voz? E o Vigia continua falando assim, o Vigia, uepa! Mas peraí, este homem está me ouvindo? É o segundo agora do universo já que me ouve? Que história é essa? Aí, ou seja, foi fofocar em voz alta, fudeu o multiverso. Fofoqueiro. Aí ele, peraí, como assim ele percebeu a minha presença? E aí, quando ele percebe que o Ultron percebeu a presença dele, ele para de observar as coisas, né? Que pelo que eu pude compreender, ele fica tipo numa espécie de barreira de vidro, né? Uma espécie de vidro multiversal. Uma realidade paralela entre todos o multiverso. É o Nexus, ele tá no Nexus ali, tipo, não é o Nexus, né? O Nexus da linha do tempo que a gente viu no Loki. Mas eu acho que é onde a América Chaves vai ficar no filme do Doutor Estranho. Pode ser, que ela consegue ter, que ela foi criada na realidade entre realidades, nos quadrinhos. Sim. E é tipo, é a realidade que dá acesso a todas as realidades, como se fosse o corredor entre realidades, entre multiversos, por assim dizer. Então é onde o Vigia tem acesso a todos os multiversos e consegue assistir a tudo que tá acontecendo. Sim. Né? E ele vai falar, ele fica quieto, ele para de falar, ele fica preocupado com o fato do Ultron ter escutado ele e decide ficar quieto. Aí continua, né? Existe ainda o arco do Gavião Arqueiro e da Viúva Negra, que o objetivo deles agora, né? Agora que tudo é errado, eles sobreviveram, como eu disse, né? Eles estão nessa realidade pós-apocalíptica. Eles estão atrás dos arquivos da KGB. E porque eles querem encontrar uma maneira de encontrar o Ultron. E a Natasha Romanoff, ela fala que talvez a solução esteja lá. Ela tem uma ideia de alguém que pode acabar ajudando
a matar o Ultron. De uma pessoa que, na verdade, já está morta, né? Depois eu falo quem é. E vale dizer que esse local que eles encontram, depois que eles encontram o arquivo da KGB, né? Tem até uma cena, tem um momento de dúvida do Vigia, porque o Vigia ele está assistindo aos dois a fazer isso. O Vigia sabe que a solução para derrotar esse Ultron, né? O Viz-Ultron, é eles encontrarem um arquivo específico. E ele fica falando, vocês precisam encontrar, só que eles não estão ouvindo, né? Só que os dois não estão ouvindo a voz do Vigia. Ele começa a se indagar. Será que eu devo interferir? Será que eu devo ajudá-los? Porque eles não encontram de jeito nenhum. E o Gavião Arqueiro desistiu de encontrar o arquivo, que ele tá meio puto da vida, porque ele perdeu todo mundo. Sim, não, e outra, e tá tendo a pressão de que o Ultron já sabe que ele existe. Então o Ultron tá tentando chegar até o Vigia. Exatamente. Então tem a pressão, exatamente. O Vigia se sente pressionado, por isso que ele considera interferir. Lembrando que o Vigia não pode interferir, mas no final das contas eles encontram este arquivo. E o que tá escrito neste arquivo? Que Arnim Zola é a chave. Quem é Arnim Zola? Você se lembra de Arnim Zola, Nariz? Claro, opa, deu muita dor de cabeça pro Capitão América. Exato, o Arnim Zola, ele apareceu no primeiro filme do Capitão América, ele era parceiro do Caveira Vermelha, e as experiências que transformaram Buck Barnes em Soldado Invernal foram feitas por Arnim Zola. Foi por causa de Arnim Zola que o Buck Barnes conseguiu sobreviver à queda do trem, porque ele já tinha algo dentro dele, e a única coisa que ele perdeu foi o braço. Aí o Arnim Zola, ele foi contratado pela SHIELD para ser um dos cabeças da SHIELD, né? Só que foi neste momento que ele conseguiu infiltrar a Hydra dentro da SHIELD. Ou seja, a SHIELD não contrata nazista, né, porra? Continuando. Só que o Arnim Zola é uma pessoa muito inteligente. Ele sabia que o corpo orgânico dele ia morrer. Eventualmente. Então ele decidiu fazer um backup do cérebro dele. Só que ele fez numa época em que não existiam essas tecnologias de hoje. Então ele fez um backup de forma analógica, naqueles computadores antigões, rodado a fita. Só que ele pegou, então tem tipo uma sala inteira com um banco de dados, com vários computadores, e todos esses computadores são o cérebro de Arnim Zola. Só que uma coisa que a gente não sabia, né, a informação inédita, algo assim aconteceu no Capitão América O Soldado Invernal, que é o segundo filme do Capitão América. Eles encontram o Arnim Zola no segundo filme do Capitão América, sendo essa inteligência artificial. Só que eles destroem a base onde Arnim Zola está. E a gente pensa, beleza, destruiu a base, né, os computadores de Arnim Zola, então Arnim Zola não existe mais. E a gente descobre nesse episódio de What If que aquela não era a única base, que o Arnim Zola fez várias cópias do cérebro dele, que estão espalhadas pelo planeta. Sim. E eles vão em uma das bases onde está esta cópia, que é justamente uma base em que aparece em Capitão América Guerra Civil, que é onde eles criavam os soldados invernais. Que é onde tem a batalha do Capitão contra o Homem de Ferro. Isso, exatamente, né? Que foi o Barão Zemo que causou a treta entre os dois, etc. Então, ali também tinha um computador com o cérebro do Arnim Zola. E qual que é a ideia da Natasha? Que assim, ele conseguiu fazer isso com uma tecnologia ultrapassada, com uma tecnologia analógica. Então não tinha como o Ultron invadir essa tecnologia. Eles precisavam da ajuda do Zola, porque eles acreditavam que o Zola seria capaz de invadir os Ultrons, né? Relembrando que existe, né, vários Ultrons espalhados. Então esse é o plano, fazer um backup, aí sim um backup digital, né? Tirar o Arnim Zola do analógico, colocar tipo num pendrive, que é a flecha do Clint Barton, e colocar essa flecha num dos Ultrons, né, que essa flecha é como se fosse um pendrive, como eu disse, e de lá o Arnim Zola conseguiria espalhar sua mente para todos os outros Ultrons. Assim, tinha até aquela preocupação, pô, será que ele vai nos trair, não sei o quê, mas o mundo tá fudido. Sim. Nada é pior do que o que aconteceu. Então dá pra confiar no Arnim Zola. Já que a esperança é o Arnim Zola, tipo, hackear os outros Ultrons, então vamos confiar no Arnim Zola. Só que as coisas, infelizmente, não dão certo. E aí que vem um outro trecho importante, porque o Ultron, ele está fissurado em tentar encontrar a voz. Da onde está vindo esta voz? E ele encontra. Ele consegue romper a barreira do multiverso.
ele consegue encontrar o Vigia. Esse Ultron, ele tá extremamente overpower, né? Porque o cara, ele... tipo assim, ele é uma máquina que praticamente aprendeu a usar magia, né? Por conta das joias do infinito. Exato. Então, ele tem a inteligência artificial de máquinas, né? Então, ele tem conhecimento geral de praticamente tudo. E também agora tem poderes mágicos. Então, assim, ele tá num nível muito, mas muito alto. Exatamente, um nível altíssimo. E aí que ele fala, e eu gostei muito da frase dele, quando ele entra. Então existem outros universos além do meu? Meu trabalho ainda não acabou. Exato. Velho, quando eu falei, eita pego, ele vai tipo de universo em universo matar todo mundo. É um perigoso, né? Perigosinho esse Ultron. Exato, e aí tem uma treta entre Vigia e Ultron muito foda. A gente vê quão foda o Vigia é. O Vigia, repito, é o Ultron, que já é foda por si só, com todas as joias do infinito. E o Vigia consegue lutar de igual pra igual com esse Ultron. Cara, sabe o que eu imaginei o Vigia? Eu imaginei trazendo assim, só pro pessoal entender o que veio na imagem. Tem uma hora que o Vigia, ele tipo, é como se ele usasse um poder pra poder colocar uma roupa de batalha. Isso. Eu imaginei o Kid Bengala com a armadura de ouro do Cavaleiro do Zodíaco. Porra, tá todo mundo falando que o Vigia parece Kid Bengala, né? É Parece verdade. não, ele é o Kid Bengala, só que é um Kid Bengala que não usa o pau, entendeu? O Kid Bengala que não usa a rola. Eu não posso, no caso o Vigia eu não posso interferir. Kid Bengala eu não posso meter. Exato. E a luta dos dois é muito visualmente interessante. Sim. Porque, como eu te falei, eles estão nesse corredor entre multiversos. Então eles vão indo de realidade alternativa a realidade alternativa. Eles vão indo em várias realidades alternativas enquanto eles se socam. E tem um momento que o Ultron dá uns... Acho que é o Ultron que bate no Vigia. Ele fica dando uns socos no Vigia. E a cada soco, a realidade atrás dele muda. Sim. Tipo, 5 socos na sequência e a realidade atrás vai mudando. Pá, 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 pá. É muito legal. É a cena de luta mais inventiva e criativa de What If até o momento. E uma das melhores de todo o MCU, diga-se de passagem, que eu achei muito interessante mesmo visualmente. E legal que numa das realidades eles mostram um telão mostrando que o Capitão América, ele se tornou o presidente dos Estados Unidos. Sim. Eu achei legal isso. O que eu achei sensacional, assim, que eu não esperava, é o nível de poder do Vigia, né? É um nível absurdo, porque, olha o que o Ultron fez com o Thanos antes do Thanos poder pensar em usar as 5 joias que ele já tava na mão. O Vigia segurou poder soltado das joias do infinito que tava no Ultron. Exato, é um poder muito grande. Como que a treta termina? Como é que o Ultron sai dessa? Ele desiste de bater no Vigia? Não me recordo. O Ultron vai matar o Vigia, né? Ele deu essas monte de porrada, o Vigia tá meio lesado. Daí o Vigia, ele consegue juntar um restinho de força num braço só e dar um socão no Ultron. E nessa que ele dá um socão no Ultron, ele consegue fugir. Daí o Ultron até fala, né? Isso, fuja, mas eu vou te encontrar, sabe? Tipo, enquanto isso, exato, né, ele tá justamente aonde o Vigia fica, que é o lugar de observação. Então o Ultron provavelmente já vai começar a causar no multiverso. Eu tava lendo umas pessoas falando, imagina se no próximo episódio ele começa sendo narrado pelo Ultron. Ia ser muito legal. Imagina, porque eles, repito, como você falou, ele tá no local de observação do Vigia. Sim. Seria muito interessante. Agora deixa eu só fazer um outro comentário. Claro. O final do episódio 7 terminou com o Party Thor e a Capitã Marvel vendo o Ultron que a gente viu nesse episódio 8 chegando, certo? Uhum. Então, o que eu acho? A ligação que tem é episódio 7, 8 e 9. Por quê? No episódio 8, ele mostrou o que chegou a acontecer para parar naquele momento do episódio 7,
que ele Isso. encontra o Thor. O episódio 9 provavelmente vai mostrar o Ultron narrando no começo, né? Isso é uma dedução que a gente acabou de comentar. E ele indo primeiro pra esse universo do Thor. Ou então, ele indo primeiro pro universo no qual a Gamora tem as armas do Thanos. Porque Que não apareceu até agora, né? Exato, ela não apareceu até agora. E pra ela se juntar pra aquela equipe, né, que parece que vão enfrentar algum grande vilão no final, que mostra aquela Pan, né, dando um círculo nos Vingadores, tem a Gamora lá e a gente não sabe a história dela. Então, provavelmente ele talvez vai destruir o universo que a Gamora está. A Gamora vai conseguir migrar pra se vingar. Isso. Eu acho que a gente vai ver ele invadindo todos os universos dos episódios que a gente assistiu. Também acho. E vai ter algum momento que vão se juntar todos esses heróis pra tentar destruir o Ultron. Exatamente, eu imagino que seja isso. Mas vamos continuar aqui, né? Isso é a treta do Ultron com o Vigia. Em paralelo, né? Temos ainda o arco da Viúva Negra, do Gavião Arqueiro e agora do Armin Zola. E o Gavião Arqueiro consegue soltar a flecha em um dos Ultrons. E o Zola consegue invadir, né? Consegue hackear este Ultron específico. Tanto que muda de cor, né? O Ultron tem a cor vermelha e ele fica com a cor verde, meio que pra mostrar visualmente que o Armin Zola dominou aquele corpo. Só que a Natasha Romanoff, né, burra, ela corta as pernas do Ultron ali e pra dizer, ó, a gente sabe que você é cafajeste, então a gente vai deixar você sem perna porque você vai fazer o que a gente quer. Aí dá umas treta muito louca ali. E ela pede pra ele invadir todos os Ultrons. Mano, agora é a tua chance. A gente não te tirou daqui você invadir um corpo só. A gente quer que você invada a rede em colmeia de todos os Ultrons. Que você hackeie todos os Ultrons. Para o Ultron deixar de existir. Só que o Armin Zola não consegue. E ele diz por que ele não consegue. Porque ele fala que parece que o Ultron principal, né, a mente principal do Ultron, não existe mais naquele universo. Sim. Ele fala que é como se a mente não existisse, não estivesse mais aqui. Ele fala, eu não consigo hackear sem a presença deste Ultron principal aqui. Aí que a gente sabe o porquê, né? Porque ele está fora da realidade. Sim. Ele está entre realidades. Por isso que a Armin Zola não consegue hackear os Ultrons. E eles estão desesperados, porque os Ultrons estão entrando. Eles fecharam uma porta e os Ultrons estão entrando. E acontece uma cena muito bonita, que é uma inversão de uma cena de Vingadores Ultimato. Né? Porque em Vingadores Ultimato, a Viúva Negra se sacrifica pra conseguir a joia da alma. E o Clint Barton sobrevive, né? O Gavião Arqueiro sobrevive. Aqui, o Gavião Arqueiro, ele tá meio puto da vida com o que tá acontecendo. E ele fala, mano, você não vai morrer, eu não vou deixar você se sacrificar. Porque eu não quero mais estar aqui. Aí a gente vê uma das flechas mais fodas dele, né, Nariz? Que é tipo um campo de força que sai. É, ele segura, né, vários Ultrons com um campo de força. Daí esses Ultrons, todos eles tentam empurrar esse campo de força enquanto eles estão tentando subir. Daí quando ele vê que os Ultrons começam a sair, ele começa a atacar várias flechas pra tentar pegar um por um de novo. Só que ele vê que não vai conseguir. Um dos Ultrons atinge ele. Daí ele tá quase caindo. Daí a Viúva Negra segura ele e fala, não vou deixar você cair. Daí ele falou assim, não, eu já cansei disso aqui. Ele falou assim, não vou deixar você morrer tentando me salvar. E daí ele puxa a mão dele, né, pra se soltar dela. E na queda ele já vai virando e pega uma outra flecha também tão foda quanto a flecha que estava tentando segurar aqueles Ultrons que, aliás, eles conseguem quebrar. E essa flecha é quase uma ogiva nuclear. Exatamente. O que acontece com a Viúva Negra, que eu não me recordo? Ela consegue escapar, né? Por conta que ele se sacrificou e derrotou todos os Ultrons lá com essa baita flecha potente. E corta a cena, não mostra mais o que acontece depois, só mostra ela carregando o Zola e fugindo, né? E já volta pro Ultron. Isso, já volta pro Ultron. Aí mostra que aquela coisa do Vigia fugindo, né? E o Ultron falando, bom, temos trabalho a fazer. É tipo assim, eu vou continuar esse trabalho. E daí vem uma cena que é praticamente uma cena pós-crédito que me fez explodir cabeça. Que eu falei, mano, é o melhor cliffhanger que teve no Arif até agora. Ah, com certeza. Porque o Arif, como ele tá tendo episódios isolados, ele tá
sem cliffhangers. Então acho que por isso que tem tanta gente não tão animada com o Arif, porque é tudo muito isoladinho. E agora não, agora esses episódios finais, eles estão juntos, eles estão conectados. E o Vigia vai atrás de quem? Do Doutor Estranho, né? O Doutor Estranho Supremo, aquele lá melancólico que destruiu uma realidade inteira e ficou sozinho, isolado dentro de uma bolinha de energia, né? O Doutor Estranho, abre aspas, do mal, que eu acho que ele não é mais do mal. Mas também não parece ser também o Doutor Estranho do bem, né? Ele é um do mal que tem ainda todos os poderes que ele conseguiu do modo mais esdrúxulo possível, né? Porém, ele aprendeu um pouco com os erros dele, mas ele ainda é um cara ressentidíssimo. Exato. Ah, uma coisa que eu achei legal, que assim, eles colocam o nome dos atores, de todos os atores, no início do episódio, né? Nos créditos iniciais. Sim. Eles não colocaram o nome do Benedict Cumberbatch. Sim, mas no Porque final apareceu. Pra não dar spoiler do que aconteceria. Porque se eles tivessem colocado o nome do Benedict Cumberbatch, já daria o spoiler que o personagem iria aparecer em algum momento do episódio. Sim. Eu acho legal porque ele é meio sarcástico. Porque o Vigia, ele pede ajuda pra esse Doutor Estranho, meio que é o último recurso. Tipo, preciso da sua ajuda, tá dando merda. Assim ele, mas peraí, eu pensei que você não interferisse, né, senhor Vigia? Por que você não interferisse? Assim, você vai me obrigar a falar, não vai? Se ele, sim, por favor. Aí, tipo, preciso da sua ajuda, temos que interferir! Então, porque chegou num nível que vai acabar todos os universos. Por um tempo longo, vai demorar? Vai, mas vai acontecer. Então, nós vemos pela primeira vez o Vigia desesperado e querendo interferir pela primeira vez. Aliás, chamar esse Doutor Estranho Supremo já é a interferência. Sim. Então, eu tô muito curioso pra saber como que eles vão resolver isso no próximo episódio de What If. E espero que seja um pouco mais longo, também. Não sei se meia hora vai conseguir resolver, porque tem o arco da Gamora pra apresentar. Exato. Aí tem o arco do próprio Ultron, né, se ele vai conseguir ou não. Os personagens precisam se juntar. Então tem muita coisa pra acontecer. Vai precisar de 1 horinha, pelo menos, né? Não acho que vai ter 1 hora, mas pelo menos 40 minutos, vai 45, que já é acima do padrão pra What If, que tá entre 20 e 30, eu acho que seria interessante. Não sei, né? Tô aqui divagando, de repente eles conseguem resolver tudo rapidamente, de uma forma interessante, coesa, mas eu acho que podemos estar encaminhando para o melhor finale de qualquer seriado que a Marvel Studios produziu até o momento, hein? Porque a promessa é bem grande e eu não duvido que a gente vai ver uma ligação mais direta com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura neste episódio final de What If. Porque tá caminhando pra isso, sabe? Sim. Essa abertura, o Loki abriu o multiverso, o Arif explorou o multiverso. Vamos ter aí, né, o Homem-Aranha que vai envolver multiverso também. Então, este caminho do multiverso precisa ser um pouco mais escancarado e o Arif tá fazendo bastante isso, né? O Arif está arrombando a porta com gosto. Sim, total. E não duvido nada que após o fim de What If, eles confirmem, minha teoria, eles confirmem Jeffrey Wright no elenco de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Jeffrey Wright é a voz do Vigia. Faz sentido, né? Não duvido, hein? Anota aí. A gente vai ver se vai ver esse Vigia em live action ainda. Vamos ver em live action. Estou muito curioso, amei esse episódio, amei os diálogos, amei a ação, amei tudo que eles se propuseram a fazer e espero que o What If termine de forma magnífica. Muito bem, e depois de toda essa análise a gente traz as manchetes do dia. James Gunn confirma que está desenvolvendo outro projeto para a DC, além da série do Pacificador. E agora, falando ainda de James Gunn, só que na Marvel, James Gunn disse que um personagem esquisitíssimo que ele ama do universo cósmico da Marvel fará sua estreia no especial de Natal do Guardiões da Galáxia. Chloe Zhao, diretora de Nomadland e o vindouro Eternos, revela que quer fazer um filme de Star Wars. Insider reafirma que o Nintendo Switch Online receberá jogos de Game Boy e Game Boy Color,
Porém, a Nintendo não anunciou ainda, pois ela não quis conflitar os anúncios recentes que eles fizeram. E quais foram os anúncios recentes que a Nintendo fez? Que games de Nintendo 64 e Sega Genesis também estarão presentes no Nintendo Switch Online. Rumores indicam que Hideo Kojima está trabalhando em um novo Silent Hill, exclusivo para PlayStation 5. Duna, mesmo sem ter estreado nos principais mercados internacionais, como por exemplo os Estados Unidos e a China, conseguiu ultrapassar a barreira de 100 milhões de dólares, tendo estreado apenas em países menores. Isso é uma grande revolução para a Warner, que não estava acreditando no potencial de bilheteria de Duna. Vale lembrar que a estreia nos principais mercados de Duna, como os Estados Unidos da América e a China, acontecerá no dia 22 de outubro. E no Brasil acontecerá um dia antes, no dia 21 de outubro. Se continuar assim, a parte 2 de Duna será confirmada em breve. 007 Sem Tempo para Morrer arrecada 119 milhões em abertura internacional. Venom Tempo de Carnificina se torna a maior abertura do período da pandemia. E vale dizer que ele arrecadou mais dinheiro que o primeiro filme do Venom, lançado em 2018. Ele conseguiu arrecadar mais de 90 milhões de dólares em sua abertura apenas nos Estados Unidos. E se continuar assim, ele pode ultrapassar o valor total de bilheteria do primeiro filme do Venom, que foi um pouco mais de 800 milhões de dólares no mundo inteiro. De acordo com o famoso insider Daniel RPK, a Marvel Studios trabalha em um projeto centrado no Demolidor de Charlie Cox. Até lá, de acordo com ele, Matt Murdock e outros personagens da série do Demolidor aparecerão na série da Echo, uma das vilãs da série do Gavião Arqueiro. Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Muito obrigado a você que ouve a gente em todas as plataformas aí de podcasts, né? Se você ouve a gente pela Aurelo, pelo Spotify, pelo YouTube ou o seu agregador de podcast preferido, obrigado por seguir a gente em uma dessas plataformas. Muito legal você tá sempre junto com a gente aqui, ouvindo cada episódio novo. Também pode seguir a gente no Instagram, @Nerd Raiz Nerd Nutella. Além dos episódios, você pode mandar sua dica, dúvida, sugestão, crítica, tanto no @Nerd Raiz Nerd Nutella quanto nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, você me encontra no perfil @mlegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. E o meu @FabioNariz87 no Instagram e Fábio Nariz no Twitter. Divulgue o Nerd Raiz Nerd Nutella pras pessoas que gostam desse tipo de assunto. Vai lá, espalha o nosso podcast pra todo mundo. E claro, quando você menos esperar no seu feed, tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz. Nerd Nutella! Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.